Item 2. Em discussão nominal, projeto de lei número 083/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa Selo da Agricultura Familiar no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul para os fins que menciona e das outras providências. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira foi favorável por unanimidade à emenda aditiva 01. Relator, deputado Márcio Fernandes. Parecer da Comissão de Serviços Públicos, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração foram favorável por unanimidade à emenda aditiva 01. Relatora, deputada Gleice Jane. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Pedro Pedrocian. Apenas para cumprimentar o governo do Estado, na pessoa do nosso governador Eduardo Rieder, o secretário de Desenvolvimento Jaime Verruc, pela forma como está pensando esse programa e da valorização da agricultura familiar, que aí, veja só, presidente, que diferença da forma de encaminhar e de pensar a agricultura familiar. Enquanto nós temos membros dessa casa que têm uma visão arcaica, anacrônica, antiga, ultrapassada, do século XIX da reforma agrária, nós temos aqui um governo que tem uma visão de desenvolvimento desse Estado, que entende a necessidade de nós valorizarmos o pequeno produtor, de nós fortalecermos as cooperativas, de nós darmos capacitação, de nós apostarmos na ciência agronômica, na introdução do progresso técnico dentro das propriedades, da valorização daqueles que já estão assentados e que muitas vezes estão abandonados num lote, sem recursos e sem capacidade de produzir, mas o governo do Estado pode sim estender a mão para que essas inúmeras famílias possam ser produtivas e não dependerem de nenhum tipo de política assistencial. Então, quero cumprimentar o governo ao instituir esse programa Selo da Agricultura Familiar e também dizer, presidente, que fiquei muito feliz em ver um programa do leite que o governador Eduardo Rieder está encabeçando, que inclusive coloca recursos a mais daqueles produtores que são mais produtivos, aqueles que compram matrizes com genética, aqueles que têm o aumento da produtividade da bacia leiteira, mostrando que a agricultura familiar tem uma força importantíssima. E um número, presidente, que esse dia atrás levantei, o Brasil, desde a década de 70, com o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, já assentou 1,2 milhão de famílias desde a década de 70. Foram assentadas, senhor presidente, 92 milhões de hectares nesse país. O país tem mais de 800 milhões de hectares, nós estamos falando de mais de 10% do território nacional, nesse que é o maior programa de colonização e reforma agrária do mundo. 92 milhões de hectares, senhor presidente, é equivalente a 3 vezes o território do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando de 3 vezes o tamanho do país Alemanha, que nós conseguimos assentar e colocar na produção. E por isso eu digo, vejam a pertinência de um programa como esse, que vai justamente entender a necessidade de nós fortalecermos aqueles que já estão assentados. Podemos ampliar e fazer novos assentamentos? Sim. Podemos cumprir a Constituição? Sim. Mediante qual forma? Mediante a lei, mediante o processo legal, mediante a preservação do Estado Democrático de Direito, mediante a indenização prévia, justa e em dinheiro, mediante a preservação do contraditório, do devido processo legal. Então, é através da lei, é através da ordem que nós vamos fazer com que o pequeno produtor possa ser gigante. É valorizando o homem do campo, é prestigiando a reforma agrária do século XXI que nós vamos fazer alguma coisa nesse Estado. Não é olhando para o século retrasado. Parabéns ao governador. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Zeca, do PT. Senhor presidente, para dizer a Vossa Excelência, esta casa, quem nos assiste, nos ouve, enfim, com certeza este é um momento muito, mas muito importante para a chamada agricultura familiar do Mato Grosso do Sul. Entendendo ela, não só dos assentados a que se refere
meu parente Pedro Oceano Neto, mas também a chamada agricultura familiar tradicional, os pequenos proprietários, mas também aos povos indígenas, mas também às comunidades quilombolas. Muito importante, porque nós entendemos, senhor presidente, de que a gente vive também um momento importante para a agricultura familiar nesse estado, e nisso concordo com o parente Pedro Oceano Neto. Primeiro, pela junção civilizada das ações que se somam, de um lado, as atribuídas à Agraer, a Secretaria Especial da Agricultura Familiar criada pelo governador Riedel, que nessas ações, tanto da reestruturação da Agraer como da Secretaria Especial, demonstra sua sensibilidade com a pequena propriedade, ou chamada agricultura familiar, que se somam às ações do governo Lula, do governo federal, na recriação, na reestruturação do Ministério da Agricultura Familiar. É importante lembrar que o Ministério da Agricultura Familiar, no governo passado, do inominável, foi extinta, engavetada num buraco qualquer do Ministério da Agricultura e Pecuária. Lula recriou o Ministério da Agricultura Familiar, redimensionou e reestruturou o INCRA, e o INCRA e o MDA, através da superintendência no Estado, com a Agraer, com a CONAB, com a Secretaria Especial, permite uma ação articulada que avança do ponto de vista da qualificação da ação da agricultura familiar e, consequentemente, da sua produção. É importante dizer a Vossa Excelência, no terceiro momento, que isso tudo também tem sentido, e muito sentido, a partir dos investimentos que são feitos, da possibilidade de financiamento através do Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que, instituído por Lula ano passado nesse estado, foram 500 milhões para financiar a agricultura familiar a juros de 1, 2, 3, 4%, com carência de 2, 3 anos e com rebate até de 40%. Portanto, as ações práticas realizadas na soma das atividades da Agraer, da Secretaria Especial, do INCRA, da CONAB, do MDA, com a possibilidade de recursos para serem financiados, dá a dimensão para a gente desse momento especial que vive a agricultura familiar no Mato Grosso do Sul. Trabalhamos agora, para concluir a justificativa do meu voto, senhor presidente, com a ideia da agroindustrialização. Deputado Wander, a senadora Soraya, a deputada Camila Jara, nos destinam recursos na ordem de 8 milhões de reais para a gente começar a fazer pequenas agroindústrias na área do leite, do processamento do leite, do mel, da mandioca, da fruta e da panificação. Isso vai permitir agregar valor, fugir do intermediário e, consequentemente, melhorar a renda daqueles que vivem no campo como pequenos agricultores ou agricultura familiar. Portanto, eu quero, concluindo de fato, cumprimentar a sensibilidade do governador Eduardo Riedel e dizer a Vossa Excelência, a esta casa, em particular ao governador Eduardo Riedel e sua equipe, que agora, aprovada a lei do selo ou da certificação, vai dar tranquilidade aos pequenos agricultores, vender a sua produção em qualquer lugar do estado. Agora nós aguardamos para aprovar nesta casa o fundo de aval. O governador Riedel recebeu o companheiro Cibá Machado, que veio da Sudã, trazendo a ideia lá do norte da criação de um fundo de aval para garantizar o financiamento da agricultura familiar. Portanto, senhor presidente, entusiasta da agricultura familiar, entusiasmado com as ações que se desenvolvem, gostaria de cumprimentar todos aqueles nesta casa que nos ajudam na aprovação de um projeto estratégico para colocar a agricultura familiar no nível que ela tem que ser. Concluindo de verdade, dizer ao meu amigo José Teixeira, que sabe da minha dimensão e da minha ideia, de que eu entendo a agricultura familiar como parceira do agronegócio. O agronegócio produz para exportação, para entrada de dólares, para equilibrar a balança comercial, para gerar emprego. A commodity do milho, da soja, da carne, garante isso. É importante para o Brasil.
Ninguém mais que Lula trabalha nesse sentido. De outro lado, a agricultura familiar para produzir o alimento que nós precisamos para alimentar o povo brasileiro. Parabéns a esta casa, parabéns ao governador Riedel, todos aqueles que acreditam no Brasil mais justo, mais humano e mais solidário. Obrigado. Em discussão. Para discutir, presidente? Para discutir, deputada Gleice Jane. Presidente, eu quero aqui parabenizar, em especial, que o deputado Zeca, que é um grande entusiasta desse projeto e que esteve debatendo com os pequenos produtores rurais, em especial os assentados da reforma agrária aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que vem fazendo um bom debate na comissão, aqui na casa, e que vem trazendo os problemas da produção agrária do pequeno produtor aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E esse é um projeto em que o deputado Zeca fez muita defesa aqui na Assembleia Legislativa e que o governador acatou essa proposta como uma proposta importante para os trabalhadores rurais e para os trabalhadores assentados. Há também grandes demandas desses trabalhadores na necessidade de produção de alimento, da escoação dessa produção. É importante a gente dizer aqui que o estado do Mato Grosso do Sul, embora esteja fazendo essa política de defesa do pequeno produtor e dos assentados, a gente encontra essas políticas quando nós temos um governo federal, principalmente nos governos do PT, no governo federal, que tem como uma política a proteção e o incentivo ao pequeno produtor. E nós observamos também, nos debates, no diálogo com esses pequenos produtores, a necessidade de muito mais investimento. É importante a gente também dizer que quem produz alimento no estado do Mato Grosso do Sul, quem produz alimento que está na mesa da população, é a agricultura familiar, é a pequena produção. E o estado do Mato Grosso do Sul é ainda um dos estados que tem a maior concentração de renda e de latifúndio no país. Nós precisamos lembrar disso a todo momento, porque nós não temos aqui uma soberania alimentar. O que nós comemos não é produzido no estado do Mato Grosso do Sul. Então, nós precisamos, de fato, ter muito mais políticas que atendam o pequeno produtor, porque é quem produz alimento no país. E precisamos também, pensando aqui por esse projeto, fazer um debate mais sério no estado do Mato Grosso do Sul sobre o que significa esse grande latifúndio, essa produção de grãos para exportação, em detrimento de um investimento maior em produção de alimentos. Uma produção que é cheia de veneno, acarretada de contaminações do nosso solo, dos nossos rios, das nossas águas, que prejudica a nossa saúde, em detrimento de uma produção maior, um incentivo maior à produção dos assentados. Então, quero aqui parabenizar, em especial, o deputado Zeca por esse debate, por ter levado isso muito a fundo, e o governador ter atendido aqui uma reivindicação que é do movimento dos trabalhadores rurais. Obrigada. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Zé Teixeira. Senhor presidente, discordando sobre a produção de soja, a produção de soja no Brasil e no mundo, que nós agora superamos os Estados Unidos, e exportamos isso, e a maior exportação é para a China. Eu acho que se tivesse essa contaminação que foi dito aqui, jamais o chinês ia exportar, porque da soja, ela é alimento, inclusive, até leite de soja para alimentar crianças carentes pode se fazer. Então, eu quero dizer que estou 100% a favor dos pequenos produtores. Mas se nós fizermos aqui uma comissão e trouxermos qualquer assentamento do Mato Grosso do Sul, Eldorado, Tejim, onde tiver, trazer os produtores aqui e ver o investimento que tem dentro do assentamento pelo atual presidente da República, eu acho que é minúsculo. Porque ninguém impede, se a pessoa está no governo e se defende tanto o setor produtivo pequeno, a agricultura familiar, por que não investe? Quem é que está impedindo do governo federal investir
Ninguém. Estamos pedindo para que ele faça investimento. E quantas vezes já foi perdoado dívida desses assentamentos por falta de produção? De 90% de desconto, paga só 10%, que isso não faz no setor da soja. O setor da soja, quando não paga a conta, perde a fazenda, porque não cumpre a função social, e entra esse movimento que não tem nem personalidade jurídica. Qual é a personalidade jurídica que tem esse MST? É para destruir pesquisa? É para destruir laranja? É para destruir, é para fechar a estrada? Porque foi dito aqui que foi fechada a estrada pelo movimento de produtor rural. Às vezes, quantas vezes foi impedido de ir e vir de Itaporã a Dourados? Gente de ambulância não pode passar porque os índios vão lá e fecham, atravessa madeira, pneu, queima. Isso aí, o governador foi lá e deu ordem para tirar, como o governador Riedel é que deu ordem para a polícia tirar os invasores da propriedade do JBS, porque quem manda na polícia é o governador. Jamais o secretário de Segurança Pública dá uma ordem sem consultar o governador. Agora, o que o governador fez? Cumpriu o que está escrito na Constituição. Invasão é proibido. Invasão é crime. Então, eu discordo plenamente de dizer que a soja é envenenada e tal. Jamais um estudo técnico que um país evoluído como a China, que usa a soja 100% como alimento, iria comprar um produto contaminado que pudesse afetar. E a soja hoje no Brasil é que dá um PIB nesse país mal administrado, investimento mal feito, certo? Um cabide de emprego com quase 40 ministérios que não funciona. Isso sim, a Lei Rouanet, isso sim é um crime. E não o plantador de soja, porque esse planta para criar riqueza e dar emprego e dar maior PIB para o nosso país. Só isso, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Declaração de voto. Declaração de voto, senhor presidente. Em declaração de voto, Pedrocian Neto. Presidente, apenas para usar a palavra novamente, para contestar algumas informações absolutamente inverídicas e que fogem da boa técnica da ciência, do conhecimento, da ideia de que o agro não produz alimentos e que seria tão somente para exportação, para obtenção de divisas estrangeiras. Isso é uma inverdade e assusta a gente ver esse tipo de discurso ser repetido tantas vezes dentro dessa casa, senhor presidente. Porque, primeiro, todo mundo come carne, né? E a carne é produzida dentro das fazendas, e principalmente na produção do agro. Se nós estamos falando de soja e de milho, nós estamos falando de ração animal. E ração animal é a ração animal para frango e ração animal para suíno. As pessoas comem frango e comem carne de porco. Além disso tudo, se você for pegar, por exemplo, a produção do arroz, o arroz é, em grande medida, mais de 70%, produzido pelo estado do Rio Grande do Sul, pelas suas características que lá existem, e Vossa Excelência conhece bem. E são propriedades de tamanho de 100, de 150, de 50, às vezes até maiores, 300 hectares, são propriedades tamanho médio, né? Então, nós temos condição de falar que é o agro quem está produzindo. A mesma coisa do feijão. Então, quero dizer da nossa absoluta discordância dessa tese de que o agro não produz alimentos, o agro produz alimentos e abastece sim a mesa da família brasileira. Aí, em votação. Declaração de voto, presidente. Para declarar voto, deputada Gleice Jane. Gostaria só de fazer um lembrete para os nobres colegas deputados que a declaração de voto é para falar do voto e não a gente retornar ao debate. Para declarar voto, deputada Gleice Jane. Presidente, eu quero aqui declarar sim, um voto sim, porque
porque esse projeto é um projeto que apoia a pequena produção, pequeno produtor, agricultura familiar, e também porque é a pequena produção que produz alimento para a nossa mesa e que o grande produtor que produz hoje bastante contaminação nos rios. Quero aqui só dizer também que tem uma notícia aqui do Globo Rural deste ano que diz o seguinte: China suspende importação de soja de unidades brasileiras de 5 empresas, justamente por ter um número, as pesticidas e as agrotóxicos em grande quantidade fora da regra. Então, assim, e dessas empresas, parte delas eram aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Então, só para a gente dizer que é importante a gente garantir políticas para a pequena produção, para uma produção orgânica, uma produção de alimentos saudável. Muito obrigada e meu voto é sim. Ainda em votação? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Senhor presidente, deputado. rapidamente, enquanto os colegas votam, e eu vou ter que sair, dizer a Vossa Excelência que amanhã o governo Lula, com o seu programa Minha Casa Minha Vida, estará aqui assinando 479 contratos do programa Minha Casa Minha Vida para os municípios de Costa Rica, Coxim, Fátima do Sul, Figueirão, Juti, Laguna Carapã, Miranda, Paranaíba e Sonora. Diz aos bolsonaristas que, infelizmente, eu gostaria muito de ter visto alguma casa da minha verde e amarelo, mas não vi coisa nenhuma, porque aquele governo Bolsonaro era só para propaganda fajuta, viu, Coronel Davi? Obrigado, presidente. Encerrada a votação, consulto o segundo secretário o resultado da votação. Senhor presidente, 21 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o projeto, vai à redação final.